Muito bem, conseguimos, finalmente. Vamos lá, gente. Vocês conseguiram localizar a aula, bem como as atividades que eu postei no AVA? Sim. Tem alguma dúvida? No momento, não. Beleza. Então, vamos lá. Então, a aula que eu separei para vocês hoje, aula de lesões brancas enegrecidas. Na aula passada, antes do laboratório, a gente envolveu os assuntos de lesões ulceradas e lesões vesículo-bolhosas. E a semana que vem eu estou planejando também a teórica, a última, né, do semestre, para a gente fazer a nossa B2 no dia 2, se eu não me engano, tá? Então, a semana que vem ainda é uma aula teórica, para sedimentar de vez todas as lesões. Vou tentar fazer uma aula mais compacta para vocês terem contato com as lesões de maior prevalência em consultório, tá? E aí, pelo menos, vocês vão ter esse contato e também vão saber diferenciar uma lesão da outra. A ideia é que a gente tivesse mais aulas, só que esse calendário enxuto não possibilitou a gente falar todos os grupos de lesões. Então, a gente vai tratar no máximo aqui 6 grupos. Claro que tem bastante, tem no mínimo aí uns 10, 12 grupos que a gente precisava estar falando com vocês, mas a gente implementa isso no semestre que vem, em outra disciplina, enfim, não é nada perdido, a gente consegue recuperar isso. A ideia é falar as que mais prevalecem para vocês terem um apanhado geral, uma visão geral de lesões em cavidade oral. Bom, então, lesões brancas enegrecidas, na minha opinião, uma das lesões que mais ocorre em consultório, em virtude também da baixa tendência dos dentistas não identificarem, tá? E uma lesão branca é facilmente tumorável. A ideia é que a gente tem que diagnosticar no começo. Se você não conseguir diagnosticar isso no começo, você está promovendo um câncer para o paciente. Então, preste bastante atenção nas lesões brancas enegrecidas, porque tem muita coisa bacana, fotos, casos clínicos. A ideia é que a gente consiga começar a diferenciar muita coisa daqui para frente e vai mudar um pouco o pensamento também de vocês frente a algumas lesões. Então, vamos lá. Lesões brancas, propriamente dito, e a gente tem um conceito geral. Características que a gente encontra em toda lesão branca. Bom, placa que não cede a raspagem. Então, você vai ter uma placa branca, tá? A lesão fundamental das lesões brancas é uma placa, tá? E essa placa não cede a raspagem. Você pode fazer o que for. Passar palito, passar espátula, ele não solta, tá? Ela é mais extensa do que alta, então ela tem uma extensão muito maior. Normalmente, a gente vai ter uma altura de 1 a 2 milímetros de espessura.
E ela tem a superfície áspera e opaca. E o contorno é nítido e irregular. Tá? Então, vocês vão ver bastante característica semelhante das placas. Esse é um conceito geral. Não é ligado a nenhuma lesão branca ainda. Toda lesão branca segue esse caminho. A etiologia delas também, de maneira geral, tá? É uma camada de queratina a mais. Tá? É um acúmulo de queratina. Tá? Então, o epitélio ele começa a receber muita agente etiológico, recebe estímulo. Esses estímulos podem ser um trauma mecânico, pode ser o cigarro, pode ser prótese mal ajustada. E para se defender, o epitélio cria essas camadas. Essas camadas são criadas pelo próprio organismo da gente. Então, a lesão branca não vem do nada. Tá? A lesão branca ela tem uma etiologia. A maioria delas tem uma etiologia ligada principalmente a trauma. Vocês vão ver algumas aqui que tem bastante a ver com prótese até. Tá? O cigarro é também um vilão. Então, você tem bastante gente que fuma cachimbo, que apoia no lábio, e aí acaba tendo aquela superfície do lábio um pouco queratinizada. O que é queratinizado, gente? É uma superfície dura. Você vai estar no lábio apalpando o paciente na hora do exame clínico, que o ano que vem vocês estão fazendo comigo em clínica, se Deus quiser. E vocês estão fazendo lá seu exame clínico, seu exame tátil, e de repente vocês começam a achar uma estrutura branca e bem dura, tá? É o excesso de queratina. Aí você pergunta para o paciente quanto tempo que estava ali, aquela lesão, se ele tinha notado a presença da lesão, e ele vai relatando que é fumante, que apoia cachimbo, e vocês vão sabendo aqui mais ou menos o caminho que vocês têm que tomar. Diagnóstico de diferenciação. Então, quando a gente tem uma lesão branca, como eu falei no começo, as membranas, né? Essa placa branca não é facilmente removida, a não ser com cirurgia. Mas se você raspar, ela não solta, tá? E normalmente existem algumas outras lesões brancas também, que quando a gente raspa, sai. Alguém lembra um exemplo dessa lesão? Alguém me dá um exemplo do que, quando a gente olha uma língua, por exemplo, tá com aquela placa branca, a gente raspou, saiu, aí ficou as úlceras embaixo. Qual que é o nome dessa lesão? Alguém consegue lembrar isso? Alguém arrisca um palpite? Hein, gente? Vamos chutando aí, não tem problema de errar, não. O que vocês acham? Já falaram de candidíase para vocês? Hã? Gente, estão me escutando? Sim. Já falaram de candidíase? E a candidíase é uma membrana, lembra? Uma pseudomembrana e uma membrana. Quando a gente raspava, o que acontece? Ela solta, né? Ela solta facilmente. Esse é o maior diagnóstico de diferenciação de uma lesão branca, tá? Então, quando soltar, não é lesão branca, ok? Fácil de entender isso até agora. Beleza? Vamos continuando aqui. Vamos lá. Os exames de inspeção que a gente tem nas lesões brancas, a gente tem que quantificar essa intensidade da coloração branca. Por quê, gente? Toda e qualquer lesão branca pode ter pontos vermelhos no meio. Então, a gente olhando a placa branca, se você notar alguns tons vermelhos, a gente pode e deve indicar esse paciente para uma possível análise histopatológica, por uma possível biópsia. Por quê? Se tiver ponto vermelho, você tem infiltração de tecido conjuntivo no meio da placa branca, o que mostra a severidade da lesão. Isso daí é uma pergunta de concurso público, uma pergunta que todo professor faz em prova de estomatologia, de propedêutica clínica. Por que que nas placas brancas existem, esses pontos avermelhados? Isso mostra o caráter de malignidade de uma lesão branca. Então, ela pode ser um tumor e ela pode virar um tumor quanto mais pontos vermelhos tiver no meio dessa placa branca, ok? Então, essas úlceras, né, que a gente tem no meio da placa branca, ela mostra o caráter vigoroso da lesão. É um caráter muito mais forte. Então, pode vir a ser um tumor. E a palpação
Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ia pedir para o senhor repetir o que o senhor acabou de falar, porque cortou um pouco. Tá. A parte do ponto vermelho. Perfeito. Perfeito, Pamela. Quando você está analisando inspeção, isso é uma inspeção, tá? Você não está tocando na lesão ainda. É uma inspeção visual. Quando você faz uma inspeção visual e você nota que há pontos vermelhos no meio da placa branca, eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Isso mostra que essa lesão tem um grande caráter maligno. Pode vir a se tornar um tumor, tá? Então, isso daí é fato. Se você tiver muita manchinha branca, muito ponto vermelho, aliás, desculpa, muito ponto vermelho numa mancha branca, você vai descobrir a vigorosidade dessa lesão, a força dessa lesão de virar um tumor. Perfeito? Perfeito, Pamela? Certo, entendi. Obrigada. Nada. Vamos lá, continuando. A palpação. Quando a gente faz um teste, né? A gente está fazendo lá a palpação e você consegue, no exame tátil, você pega a lesão branca, você começa a mexer nela, você vai sentir que é uma lesão firme. Ela não se mexe, tá? Ela quase que é uma pedra, tá? A consistência dela é semelhante a um couro, tá? Não sei se vocês têm alguma calça de couro ou alguma bolsa de couro. Se vocês passarem a mão, é muito parecido, parece um couro, essas lesões brancas, tá? Então, quando a gente... principalmente a inspeção, ela faz com que a gente tenha essa obrigatoriedade de você estar fazendo um teste de apalpação, sempre, gente. Uma lesão branca, a gente é obrigado a fazer um teste de apalpação. Não pode poupar. O paciente não sente dor, tá? O paciente não sente dor em nenhuma dessas lesões. Vocês vão ver algumas situações aqui. E dentro dessas lesões brancas, eu separei as que mais a gente vai ver, tá? A hiperqueratose, a leucoplasia, o líquen plano, o leucoderma, o nervo branco esponjoso e a candidíase. Essas lesões, gente, brancas, são lesões mais corriqueiras em consultório odontológico. Existem mais? Claro que existem mais, tá? São catalogadas de lesões brancas mais de 500 lesões brancas, tá? Porém, a gente tem na odontologia algumas específicas, né? Umas são subtipos dessas que estão aqui, umas são classificações que fizeram para substituir essas daqui, para falar a mesma coisa, porém, essas são as principais, as que vocês precisam saber para vocês desempenhar a carreira de vocês. Então, vamos começar com a hiperqueratose, que é a mais simples de todas, e a gente vai definindo cada uma delas ao longo da aula. Bom, hiperqueratose, tá? Qual que é a etiologia? De onde vem a hiperqueratose? É uma hiperplasia. O que é uma hiperplasia? É uma formação de tecido a mais naquela região onde foi estimulado. Então, houve um trauma mecânico, tá? Não sei aonde, da onde veio esse trauma mecânico. Foi de baixa intensidade, o paciente não reclamou, o paciente aguentou, tolerou, tá? E foi por longo tempo. Tem bastante relação com o tabaco, com o alcatrão e com a nicotina, tá? As características clínicas da hiperqueratose, ela provoca a estomatite nicotínica. Vocês vão ver algumas fotos disso. Tem no meio, tem um tecido esbranquiçado avermelhado. Preste atenção, aí começou a ter um pouco de cuidado, tá? Porque a gente tem um tecido branco e no meio vermelho, o professor já acabou de falar para vocês. Atente-se a esses detalhes, né? No lábio, tá? Quando a gente tem no lábio, no vermelhão do lábio, onde as meninas passam batom, tá? Isso chama vermelhão do lábio. Provocado pela radiação solar, tem placas imensas, placas espessas, brancas, que é a queilite actínica. Vocês vão ver aqui alguns casos de queilite actínica. Então, nada mais é a hiperqueratose de um acúmulo de queratina a mais, mas por algum estímulo de baixa intensidade. Quando a gente tem um estímulo de baixa intensidade, a gente tolera, gente, tá? Todo paciente tolera. E vai lá levando com a barriga. A hora que chega no consultório, os níveis estão altíssimos de queratina. E aí a gente não tem o que fazer, a não ser a remoção cirúrgica. Então, tem alguns exemplos. O tratamento é reversível. Quando você tira o agente etiológico, você tem tempo de falar para o paciente parar de fazer aquele hábito.
ou ajustar a prótese, ou parar de fumar, ou parar de apoiar o cachimbo no lábio. Não sei se você sabe ou se tem alguém na família que fuma cachimbo, mas o cachimbo em si, ele tem a caldeira, que é aquela parte da frente onde se põe o fumo, e a parte de trás, que é a pipeta. A pipeta, ela faz a refrigeração daquela caldeira. Então, na caldeira, quando a gente tem o que lá? 180 graus, porque está queimando fumo, passa pela pipeta e chega para a pessoa fumar, né? Quando chega na boca da gente, a gente faz o quê? A gente fuma, né? A gente puxa esse vapor. Só que essa pipeta, se a caldeira está 180 graus, a pipeta está 80, tá? Imagina só, 80 graus no lábio, várias vezes. É um agente etiológico de baixa intensidade para esses pacientes, porque a gente não tolera, né? Nós que não fumamos, só de encostar alguma coisinha quente já não tolera, mas eles que já têm o hábito, toleram. E por muito tempo, gente. Então forma uma camada no lábio a mais, tá? Pessoal que está fumando Viper, pessoal que está fumando aqueles narguile, que a gente está vendo muito, o que eu recebo de paciente no consultório para fazer cirurgia por causa de hiperqueratose provocada por esses aparelhos é impressionante. Nos últimos meses, por conta também da pandemia, da pessoa estar mais em casa, aumentou muito o uso desses aparelhos. Esse Viper que esquenta muito a pipeta onde a pessoa coloca a boca. Eu tenho um paciente que perdeu a parte do lábio superior e inferior. Tome muito cuidado com esses aparelhos, gente. Isso queima e pode virar uma lesão tumoral. Tome muito cuidado. Eu sei que é da moda, que é bonito, né? Mas acaba tendo umas ofensas nos tecidos moles. Aqui ao centro, vocês estão vendo a foto de cima, é uma hiperqueratose, uma queilite actínica, que a gente chama, tá? Dentro da hiperqueratose. Falou hiperqueratose, para mim tá ótimo, tá? É uma mancha branca, porém avermelhado, tá? Essa mancha que já tem um caráter já mais avermelhado, já é uma lesão pré-tumoral, gente. O caráter de malignidade dela aumentou muito em virtude desses pontos vermelhos no meio de uma mancha branca. Aqui embaixo, do lado direito, a gente tem uma mancha branca ainda, mas tem um pontinho vermelho lá em cima. Vocês estão vendo o prompt do meu mouse? O meu mouse mexendo aqui ou não? Não. Pra mim não tá aparecendo nada. Não. Tá. Eu vou ver se eu consigo mudar pro PowerPoint, que assim eu consigo ir com o mouse e aí eu induzo mais para vocês enxergarem. Deixa eu só mudar para o PowerPoint, só um minutinho então. Opa, não é essa aula aqui não. É outra aula, peraí, gente. Essa aula aqui já é... Deixa eu sair dessa aula aqui.
Oi, pessoal. Estou tentando entrar aqui, houve um probleminha aqui na minha região, acabou a energia. Eu vou entrar pelo celular, eu vou tentar projetar a aula aqui, tá? Só um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa aí? Tá aparecendo a tela do celular. A tela do celular, né? Maravilha. Isso. Vê se vocês conseguem ver a aula agora. Sim, tá aparecendo. Maravilha. Então vamos tentar fazer pelo celular, que pelo menos a gente consegue evoluir. Paramos em... Opa, aqui. Hiperqueratose, então, as condições. Estão me escutando bem? Estão vendo bem agora, né? Tudo bem, gente? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Mais ao centro, aqui eu tentei mudar. Na hora que eu tentei mudar, acho que aqui o Morumbi inteiro, eu moro aqui na zona sul de São Paulo. Tá um caos, porque eu olhei pela janela, o bairro inteiro tá sem energia. Devia ter ficado na faculdade, que na faculdade tenho certeza que tinha energia. Mas, enfim, vamos lá.
Essa foto com a parte do lábio de baixo, que é um pouco mais esbranquiçada, a gente vê poucos pontos vermelhos nessa lesão branca. A gente vê mais esses pontos vermelhos na do centro, né, que indica o caráter de malignidade. Então, sempre preste atenção nessas características, tá, gente? Nunca deixe de prestar atenção quando você vê uma mancha branca, ver se tem esses pontos vermelhos, porque é realmente uma lesão tumorável. Aí, passamos aí para a leucoplasia, tá? A leucoplasia também é uma mancha branca, tá? O trauma mecânico é a etiologia da leucoplasia, o cigarro também. Características clínicas, como todas as manchas brancas, não é removida a raspagem, tá? E não desaparece depois de sair o fator etiopatogênico. Na hiperqueratose, lembra vocês, se a gente tirar o fator etiológico, o que provoca a hiperqueratose, a lesão regride. Na leucoplasia, já é um caráter de diferenciação, ela não some. Se você tirar o cigarro e tirar o trauma mecânico, ela persiste, tá? Isso já é um caráter de diferenciação. Locais de prevalência, sempre lábio, principalmente língua, tá? Parte da mucosa jugal, a parte lateral da bochecha, a gente vê muito leucoplasia, e é uma lesão passível de virar um carcinoma. É uma das lesões mais que a gente tem que tomar mais cuidado quando se trata de lesões brancas. Carcinoma espinocelular, que é o SEC, a gente tem uma grande chance de perder o paciente, tá? É uma mortalidade muito alta quando a gente tem o câncer provocado pela leucoplasia. Diagnóstico é clínico, tá? Se você for fazer um histopatológico, se você pegar um pedaço dessa lesão, uma biópsia incisional, a gente não tira a lesão inteira quando faz a biópsia, vai dar o resultado de hiperqueratose, tá? Vai dar a lesão da hiperqueratose. Então, é aquele excesso de queratina. Quando vier o resultado do histopatologista, vai vir assim, hiperqueratose, tá? Mas é uma leucoplasia por conta da diferente característica de diferenciação, que ela não some depois de você tirar o fator etiopatogênico. Nos casos dessas lesões atingirem estruturas muito importantes, como tivesse, por exemplo, dorso total de língua, palato grosso, palato mole, essas cirurgias são feitas em hospital. Nunca a gente vai fazer em consultório, tá? E aí a gente faz uma delimitação dessa lesão com azul de toluidina, que é o teste de Shed, tá? Esse teste de Shed, se colorar totalmente a lesão, tá? Isso avalia a malignização da doença. Então, se tiver todo esse azul de toluidina permanecendo, você usa igual evidenciador de placa, quando você coloca nos dentes e depois fala para o paciente bochechar, fica aonde tem a placa bacteriana, porque a placa puxa, né? O azul, o evidenciador de placa. O azul de toluidina é a mesma coisa. Se você colocar na boca do paciente e pedir para ele bochechar, onde não tem a lesão, o paciente vai cuspir, acabou, não tem problema nenhum. Agora, se ficar essa mancha azul em volta com azul de toluidina, é porque é ali que está localizada a lesão e ela é altamente tumorável, tá bom? Esse é o teste de Shed. Gente, olha essa foto da leucoplasia bem no meio, a foto maior que está aqui. Onde que está essa lesão? Está na lateral da língua. Então, quando vocês chegarem na clínica com a gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, né, é o exame externo, exame extraoral e etc. Mas o que a gente vê muito de erro de diagnóstico é quando a gente não pega na língua do paciente. Olha o exame como deve ser feito aqui em cima do lado direito. A gente vê a pessoa com uma luva, obviamente, e uma gaze. Então, não basta o paciente colocar a língua para fora, porque ele não consegue ficar muito tempo com a língua para fora. Então, você vai com uma gaze delicadamente, vai pegar essa língua e puxar para fora. E vai ver a lateral da língua. Essa lateral da língua, normalmente, tem maior predileção de leucoplasias. E olha como é essa leucoplasia. O que vocês estão vendo no meio dela? O que vocês veem no meio da... Ela não é uma massa homogênea. Tem uns pontos no meio. O que vocês estão vendo?
Hein, gente? Fala para mim. O que vocês estão enxergando aí? É? Bem no meio dela. Eu aumentei um pouco. Vocês conseguem ver o aumento quando eu faço aí também? Sim. Ah, que legal. Estão vendo esses pontos vermelhos no meio da lesão? É disso que eu estava falando para vocês. Esses pontos vermelhos indicam o caráter de malignidade dessa lesão. Não é uma mancha, não é uma massa consistente. Existem alguns pontos no meio. Então, essa lesão aqui que está aqui, propriamente dita, é uma lesão que pode virar um carcinoma. Tá? Então, o teu diagnóstico, o teu tratamento precoce, removendo essa lesão aqui, você vai diminuir a chance do paciente de ter um tumor. Perfeito? Então, tem que prestar atenção nisso. Aqui, vocês estão vendo embaixo da língua algumas lesões brancas, né? Uma mancha enorme branca, né? Aqui nessa aqui, que está mais ao centro. Olha o tamanho dessa lesão. Então, quando você levanta a língua, vocês esquecem de pedir para o paciente levantar a língua, e aí está a lesão lá embaixo, tá? Então, pede sempre para o paciente ver, levantar a língua para vocês enxergarem isso. Aí vocês vão fazer os testes, né? Vocês vão raspar, vocês vão ver se sai, se é fácil a raspagem, se soltar não é lesão branca, tá? E olha essa aqui de língua também, lá atrás na língua, quase no finalzinho da língua. Se não fizer esse tipo de movimento com a gaze, a gente não enxerga essa lesão. Muitas lesões viraram carcinomas porque dentistas esqueceram ou comeram bola na hora do exame clínico. Muitas, porque teve jeito lá no começo. Você pergunta para o paciente, você foi no médico? Você foi no dentista? Eles falam, fui. E ninguém viu essa mancha? Não. Essa mancha estava lá no final da língua. Então, ninguém trouxe a língua para o paciente para fora. Então, sempre, gente, sempre, na clínica, vocês têm que olhar tudo, tá? Mesmo olhando tudo, ainda passa alguma coisa, é pente fino. Aqui é a mesma coisa, né? O exame um pouquinho melhor de resolução. Olha essa mancha branca, que legal. Na mucosa jugal inteira, tá? O paciente abre e parece uma nata. Não sei se vocês veem aquela nata do leite, aquela membrana que fica em cima do leite. Então, é exatamente uma nata. E você vê na bochecha, na mucosa jugal, tá? E aí você vê tudo aquilo que eu falei para vocês, ó, uma mancha branca, tem nitidez no seu bordo, a gente não vê, a gente vê onde começa, onde termina a lesão, tá? E alguns pontos vermelhos no meio dessa lesão. Então, isso indica que facilmente vai virar um tumor. E outra coisa, o tempo da lesão também. Quanto mais pontos vermelhos tiver no meio dessa mancha branca, mais antiga é essa lesão, tá? Ela tá lá há muito tempo e o paciente não se atentou, tá? Às vezes passam de anos e essa lesão tá lá. No lábio, gente, olha que ferida feia, uma úlcera, né, provocada por uma leucoplasia, extremamente dolorido. O paciente aí, no caso, você vê o halo de eritematoso em volta da lesão, bem dolorida, e era uma leucoplasia, tá? O paciente não pode confundir com uma herpes, pode confundir com uma bolha, pode confundir com uma mucocele, mas não é. Era uma leucoplasia, tá? Pelas características clínicas, tá? Pelo que a gente tinha visto antes, e formou essa úlcera, tá? O paciente aí teve um agravamento, já é um carcinoma. Esse paciente é um paciente já que desenvolveu carcinoma e perde metade do lábio. Ninguém aí quer que o paciente perca metade do lábio. Então, há esse grande problema aí, infelizmente, das leucoplasias, tá? Tem que fazer o diagnóstico com bastante antecedência. Bom, agora a gente vai falar de uma leucoplasia que é diferente, que é a pilosa, né? O pessoal que já viu essa lesão, eu já vi vários pacientes tratavam no serviço lá do AC Camargo, pacientes que que eram portadores de HIV positivo. Esses pacientes, eles tinham leucoplasia pilosa, a maioria esmagadora tinha leucoplasia pilosa. Então, ocorrem pacientes normalmente do sexo masculino, portadores de HIV positivo, tá? E ocorre bilateralmente, tá? No bordo lateral de língua. Olha que interessante essa língua. E aí, o que vocês acham? Bonita uma língua dessa? Quando vocês estão
analisando um paciente, vocês se deparam com uma bela de uma mancha branca dessas. E aí? Né? A gente fala, pô, o que eu vou fazer com esse paciente? Tá? Uma lesão extremamente tumorável, uma lesão em paciente com HIV positivo, com a expectativa de vida já limitada, e a gente vai fazer alguma coisa num paciente desses? É bem complicado uma intervenção cirúrgica. Todo mundo aqui sabe que uma intervenção cirúrgica em pacientes portadores de HIV pode agravar, pode levar esse paciente a ter problemas secundários. Então, a gente tem que pôr na balança, tem que avaliar muito bem se você vai fazer uma intervenção cirúrgica num caso desse ou não, se vale a pena fazer. Mas o que acontece quando você tem uma leucoplasia pilosa? Todas as papilas gustativas ficam sem sentir nada. Você não sente mais sabor de alimento, você não sente mais temperatura dos alimentos. Então, o paciente relata para a gente que quando coloca algum alimento na boca, esse couro, né, que eu falei para vocês, que é uma característica bem parecida com couro, tampa as papilas gustativas. Imagina você passar a vida inteira, um portador de HIV positivo hoje tem uma vida normal, tá? Uma vida que vai morrer lá com 50, 60 anos de idade, normal, porém, sem estar sentindo gosto. E a gente não pode fazer muita coisa. E esse tumor, aliás, essa leucoplasia, nos pacientes de HIV positivo, é facilmente tumorável. Pode virar um tumor, tá, gente? Então, é notado principalmente em pacientes soro positivo, tá bom? Dá até para brincar agora, ó, esse aumento aqui. Bacana, né? Gostei de dar logo. Primeira vez que estou no celular, gostei. Bom, vamos lá. Líquen plano. Gente, é uma das lesões que é mais comum em consultório hoje em dia. Por que eu estou falando hoje em dia, gente? Tudo bem aí? Vocês estão vendo bem agora a aula que eu coloquei de lado do celular? Tá normal aí para vocês? Sim. Beleza. O líquen plano é uma lesão branca, né? Como a gente está falando, atinge a mucosa bucal e parece uma teia de aranha. Quando você olha o líquen plano, é bem diferente dessas que a gente estava vendo anteriormente, das leucoplasias. Ela se espalha, ramifica. E essas estrias, chamam estrias de Wickman, tá? Essas estrias de Wickman, elas espalham da parte posterior da mucosa jugal, lá de trás da garganta, lá atrás da boca, até a parte da frente na bochecha, tá? E apresenta múltiplas pápulas. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. Então, o que mais tem caráter etiológico para essa lesão, pasmem vocês, é o estado emocional do paciente. Por isso que essa lesão cresceu muito nessa época de pandemia, tá? O líquen plano, a cada 5 pacientes que entram no meu consultório hoje, 3 ou 4 têm líquen plano, tá? Por quê? Por causa ficando em casa, o tédio, briga constante com esposa, namorado, cachorro, periquito, papagaio, vizinho. Então, acaba o paciente atingindo o estado emocional dele. O paciente acaba fica deprimido, fica pensando que o mundo vai acabar e acaba desenvolvendo o líquen plano. Olha que interessante. Deixa eu só fazer aqui o histopatológico, um parênteses, né? Se você fizer o histopatológico dessa lesão, vai aparecer hiperqueratose também, só que tem uma diferença. Tem inflamatório do tecido conjuntivo. Então, é uma hiperqueratose também, porém infiltrando dentro do tecido conjuntivo, tá? O que o paciente sente? Dor, ardor, queimação, tá? Que desaparece depois. Se o paciente melhorar da cabeça, ele melhora, essa lesão some. Então, é uma lesão extremamente ligada ao estado emocional do paciente. Claro que se persistir, vai ter que fazer a remoção cirúrgica, né? Mas olha que interessante. Olha como parece uma teia de aranha, tá? Principalmente essa daqui, né? Opa, desculpa, essa daqui. Tá? Parece uma teia de aranha. E começa onde? Lá no fundo da boca. Deixa eu colocar aqui mais para reduzir. Lá no fundo da boca até a parte da comissura labial. A parte lateral do lábio. Interessante, né, gente? Então, estado emocional do paciente. Olha essa daqui como é. Essas estrias brancas, tá? Que estão aí no meio, essas são as estrias de Wickman. Aliás, de Wickham, tá? Todo mundo pergunta essa maldita estria Wickman.
todos os concursos públicos que eu prestei até hoje, o pessoal perguntava dessas estrias de Wickman como se fosse uma conduta, né? Como se fosse uma característica. Então, uma lesão branca que contenha estrias de Wickman é a líquen plano, tá bom? Então, é uma característica de diagnóstico para essa lesão. Leucoderma, gente, uma das lesões brancas também, tá? É uma lesão que ocorre bilateralmente na mucosa jugal, ou seja, na bochecha, com maior frequência em quem? Pacientes de etnia negra, tá? Quando a gente estica essa mucosa do paciente, ela some, tá? É um diagnóstico de diferenciação também, tá? Qual que é o tratamento que a gente pode fazer? O tratamento não tem. Você deixa essa mancha lá, ela automaticamente, o distúrbio, ele não tem nada de dor, mas pode vir a sumir, tá? Essa lesão pode vir a sumir algum dia na vida do paciente, mas olha que interessante essa lesão, tá? Normalmente ocorre assim, isso é uma leucoderma, tá? O paciente chega, mas aí você pode falar, professor, mas isso não é coisa de dermatologista? Não, não é. Dermatologista encaminha para a gente de novo. Se você encaminhar para o dermatologista, ele vai bater na tua porta de novo, o paciente, com a carta do dermatologista para você resolver, para você diagnosticar o problema dele. Então, quando você estica a pele do paciente aqui nessa mancha branca, ela some, tá? Essa daqui também é uma leucoderma, tá? Aqui embaixo, aqui não tá dando para ver, deixa eu ver, aqui, desculpa. Aqui é uma leucoderma no lábio, tá? E aqui praticamente no rosto inteiro do paciente. Mas isso vai sumindo, tá, gente? Ela não persiste por muito tempo. Porém, o paciente se apavora e chega no seu consultório, bate na sua porta e pergunta: o que é isso aqui, doutor? Aí você não vai virar as costas para o paciente e falar tchau para ele, né? Tem que mostrar uma solução para ele. Fale que isso vai sumindo, vai diminuindo, que nem no caso desta paciente aqui, e vai sumir. Um dia ela desaparece, tá? Então, é muito interessante ver também essa mancha como mancha branca. Nevo branco esponjoso, tá? A lesão aí é uma lesão de caráter hereditário, tá? É um gene autossômico dominante, manifesta antes dos 12 anos de idade. Se você tem uma manifestação antes dos 12 anos de idade, gente, esse paciente com 15, 16 anos não pode ser diagnosticado com nevo branco esponjoso. É uma característica de diferenciação das outras lesões, ok? Então, quando você analisa um paciente com essa idade, até antes dos 12 anos, com manchas brancas na boca, que apresenta simétrico, bilateral, é indolor, é uma placa rugosa, tá? Com textura esponjosa e tem grandes proporções, pode ser um nevo branco esponjoso. O tratamento não há necessidade. O prognóstico é favorável porque, passados os 12 anos de idade, essa lesão some. Olha que interessante, tá? É essa lesãozinha aqui, tá? Essa lesão em mucosa jugal. E aí é onde tem o quê? O líquen plano, mas é bem diferente. Não é aqueles retículos, né? Não tem aquelas estiras, né? Não tem. Aqui não parece uma teia de aranha. É uma placa homogênea, tá? Na mucosa jugal. E aí você pergunta a idade do paciente, o paciente relata para vocês. Olha, eu tenho 12 anos, ou até um pouco menos, que aí vocês colocam como alternativa nessa questão nevo branco esponjoso, você fechou seu diagnóstico, ok? Diagnóstico, então, através da biópsia incisional e citologia esfoliativa, caso haja dúvidas, tá? O que a gente mais faz no nevo branco é a gente fazer a citologia esfoliativa. A gente pega lá o suave, esfrega na lesão, coloca no tubo de ensaio e manda para o laboratório para análise. Perfeito, gente? Todo mundo está indo muito rápido? Está tranquilo? Vocês estão entendendo? Tudo bem, gente? Pessoal, estão acordados aí? Beleza. Tudo bem. Estamos entendendo. Vamos continuando aqui. Bom, esse slide anterior, lesão branca. Aí, esse slide que o professor coloca aqui, lesão branca com interrogação. Opa, liga aí o alerta. Professor, você não falou que candidíase
ela é removida? Pois é. Isso é questão de prova, questão de concurso público. Quando você vê uma lesão branca e você que cede a raspagem, quando você tira e tem as úlceras por baixo, isso não é lesão branca. Isso é candidíase. Está aqui por causa disso, ok? Tá bom? Então, é para vocês diferenciarem a candidíase da lesão branca. Não é lesão branca, é candidíase, é uma lesão ulcerada. Lembra da aula de ulceradas? Lembra disso, tá? E aí a gente destaca, quando você faz o exame, destaca facilmente da raspagem. Perfeito, gente? Tá? Olha aqui os exemplos de candidíase, tá? A língua fica bem branca, bem parecida com a leucoplasia pilosa, muito parecida, mas quando você raspa, sai. Olha essa foto, muito parecida com a leucoplasia pilosa, né? Vocês não concordam comigo? Se chegar assim, vocês vão falar, professor, isso é uma leucoplasia pilosa. Não, não é. É uma candidíase. Tá bom? Injúrias químicas. Há muitos anos atrás, os pacientes usavam indiscriminadamente AS. O AS é o ácido acetilsalicílico. É um ácido, né? Quando você coloca na boca, normalmente causa uma injúria, causa uma perda de epitélio, né? Um trauma. E esse contato com a mucosa deixava a mucosa esbranquiçada. Então, muitos pacientes antigos usam AS e tiveram essa injúria química, tá? E aí, esses pacientes acabam indo para o consultório e não lembram que estão tomando AS. Eles não lembram. Você pergunta para ele, qual remédio você toma? AS. Eles não falam. O AS para eles não é remédio. Por quê? Porque eles usam todo dia. Se colocou na cabeça deles que o AS ele é anticoagulante, ele afina o sangue e previne a AVC. Realmente, previne a AVC. Mas eles tomam indiscriminadamente como se fosse uma balinha, como se fosse um M&M's. Só que eles deixam lá na boca, chupando, né, o AS, porque é docinho. Não sei se vocês já tomaram o AS. E aí, isso daí vai começando a injuriar o tecido do paciente, tá? E esse tecido fica dessa forma aqui, ó. Olha que interessante. É uma mancha branca. Aí você pergunta pro paciente o que é? AS. O AS ficou aí. Ele ficou lá chupando a AS e teve essa injúria química. Interessante, né? Então, quando você tira, fala para o paciente parar de tomar S, essa mancha some, tá bom? Injúrias mecânicas, né? Quando o paciente aperta os dentes. Quando tem aquele paciente que é que faz o briquismo, tá? Paciente extremamente nervoso, fecha a boca durante a noite e morde um pouquinho da bochecha. Só que essa mordida, ela forma uma linha, tá? Porque é um trauma, tá? De muito tempo, com baixo teor, baixa intensidade, só que ele morde todo dia. Essa linha é conhecida por linha alba, tá? Então, as injúrias químicas formam uma lesão branca que se chama linha alba. Olha que interessante essa linha. É a marca dos dentes do paciente. Se você pedir para o paciente fechar, essa linha alba encaixa direitinho na linha oclusal do paciente. Tá? E às vezes tem até na língua, tá, gente? Não é só na mucosa jugal. Eu já vi até paciente com essa linha na língua, porque o paciente ele é tão nervoso que quando fecha, ele traumatiza a lateral da língua, o dorso da língua. Essa linha é marcada muito nesses traumas. Beleza, gente? Vamos fazer um intervalinho antes de entrar em lesões enegrecidas? 10 minutos. São 9h30. Desculpa, 8h30. 10 minutinhos, 8h40 nós voltamos. Pode ser? Beleza? Sim. Maravilha. Fiquem por aqui, não saiam, porque a transmissão tá tranquila agora. A gente vai levando até o final da aula por aqui. Perfeito?
Vamos lá, pessoalzinho. Estão me escutando bem aí? Deixa eu projetar a tela. Estão vendo tudo direitinho aí, gente? Lesões enegrecidas. Tudo bem? Pessoal, estão me escutando? Sim. Beleza. Então vamos continuar a aula. Vamos pelo celular mesmo, porque aqui ainda não voltou energia e a previsão é só 11 horas da noite. Então vamos continuar aqui. Lesões enegrecidas. Sempre coloco características gerais de todas as lesões, gente. Todas as minhas aulas, quando vocês pegarem o jeito, vocês estão sempre deparando com o primeiro slide com uma característica geral, o que representa todas. Claro que cada uma tem uma peculiaridade, mas a gente vai estudar isso separadamente quando for entrar mais a fundo em cada lesão. Mas, de uma maneira geral, a lesão negra, ela se comporta da seguinte forma. São deposições de pigmentos, que tanto faz de origem endógena, como origem exógena. Se for endógeno, é da gente. Se for exógeno, é algum material que veio de fora, tá? Se for endógeno, a gente tem alguns exemplos, como a melanina em excesso, distúrbio sistêmico no paciente. E se for de forma exógena, que é uma forma externa, é alguma deposição de material estranho, tá? Ou ingestão de metais. Se você tiver, por exemplo, amálgamas, tá? Quem tem muita restauração em amálgama na boca, aquela restauração antiga de prata, a gente tem essa mancha no lábio, na língua, tá? Na gengiva. Vocês vão ver alguns exemplos aqui. Então, de forma geral, ela se comporta de duas origens, tanto endógena como exógena, tá? Então, a gente separa as pigmentações pelas suas alterações, tá? A pigmentação melânica ou racial. Quando a gente olha a boca de um paciente, a gente vê bem perto da gengiva queratinizada, a gengiva inserida, manchas escuras, tá? Esse tipo de mancha se tem bastante na etnia negra, paciente de origem negra, tá? Então você vê, essas manchas são assintomáticas, não doem e não necessitam de tratamento. E não tem nada a ver com doença, não é patológico, tá? Não tem nenhuma patologia envolvendo essa lesão. Ocorre na gengiva inserida, como disse para vocês, e tem esse seguinte aspecto. Olha essa radiografia. Essa foto. Quando a gente pega essa foto e vê essa mancha negra espalhada, generalizada no paciente, isso chama pigmentação melânica. Não tem nada a ver com lesão, tá? Às vezes os alunos chamam a gente, né, para ver isso. Eu falo, gente, isso é uma pigmentação inerente à raça do paciente. É uma raça de etnia negra, então ele constitui excesso de melanina na gengiva queratinizada. Isso é normal, é fisiológico do organismo do próprio paciente, tá? Então, sempre quando vocês verem essa mancha, chama pigmentação melânica. Olha, essa daqui um pouquinho mais fraca, porém ainda um manchamento mais escuro. E aqui, olha, mais evidente nos posteriores, tá? Bem interessante essa pigmentação nesses pacientes. Não é lesão nenhuma isso daí, tá? Então, é uma pigmentação melânica. Agora sim, lesões enegrecidas ligadas a distúrbios metabólicos, tá? De origem endócrina, diabetes e hipertiroidismo. Essa doença chama doença de Addison, tá? É um distúrbio sistêmico nesse paciente, tá? E aí ocorre essa pigmentação melânica, essa pigmentação que vai ter uma cor castanho clara na mucosa jugal, na língua, no lábio e na gengiva. Então, o tratamento é endócrino. O paciente tratou,
e começa a assumir esses manchamentos. Mas olha que interessante, essas manchas aparecem no corpo inteiro. Então você vê na mão do paciente, no cotovelo, nas costas, na palma das mãos. Então quando você pergunta ao paciente, você vê na boca, né, aquele manchamento, que se vocês pegarem um caso desse, vocês vão achar que é pigmentação melânica e vocês vão olhar para o paciente e vão perguntar, você tem mais essa mancha espalhada pelo corpo? Você tem algum problema com diabetes? Você tem algum problema metabólico? Você já faz tratamento endócrino? Se ele te falar sim para todas as perguntas, provavelmente é a doença de Addison, tá? Então, olha o manchamento em mão como fica, tá? Uma pigmentação bem diferente do normal do paciente. E, gente, não é vitiligo, não tem nada a ver com vitiligo, assim como aquela leucoderma que estava lá em cima também, não tem nada a ver com vitiligo, tá bom? Então, essa doença de Addison tem essas características. Sempre a anamnese vai fechar o diagnóstico, tá? Agora, a pigmentação exógena. São pigmentações que vêm de fora. Falei 2 exemplos de endógeno, né? Vamos voltar aqui a doença de Addison e a pigmentação melânica. E vamos falar algumas que de causa exógena. Tem uma que a gente chama de tatuagem por amálgama, que eu comecei a aula falando dela. É uma pigmentação pouco extensiva, tá? Negra ou azulada, tá? Geralmente vizinha à restauração de amálgama. Quando a gente faz um diagnóstico com raio-x, aparece um achado radiográfico. Aparece uma imagem bem radiopaca, tá? E o tratamento é cirúrgico, é simples. Olha que interessante. Aqui, provavelmente, nessa foto, tinha amálgama no dente. Ele desprendeu, o dentista trocou por resina, mas esse amálgama ficou alojado dentro da gengiva. Olha a radiografia. Quando você pega a radiografia e vê este tipo de é amálgama. A amálgama entrou dentro da gengiva. O dentista condensou, na hora de condensar o amálgama, caiu dentro da gengiva e formou essa pigmentação escura, tá? A mesma coisa acontece aqui. Era um paciente, esse caso aqui é um paciente meu. Esse paciente aqui tinha o uso de prótese. Essa prótese tinha uma parte, um braço metálico, as famosas próteses parciais removíveis, as PPRs, né? E aí essa base estava tão desgastada, a resina dela, que estava aparecendo metal. E o metal teve contato com a mucosa do paciente. Só que esse paciente já usava essa prótese há mais de 25 anos. Claro que ia descarregar o metal na gengiva do paciente e tatuou a gengiva do paciente. Ficou dessa cor. Existem pacientes que se incomodam com isso e precisa tirar. E essa remoção é só cirúrgica. Não dá para fazer outro tipo de tratamento. Não existe clareamento de pele do paciente, de mucosa do paciente, tá? A gente tem que tirar cirurgicamente, ok? Nevus. Nevus é uma marca de nascimento, tá? O nevus são manchas negras lisas, planas, ligeiramente elevadas, bem delimitadas de longa duração, tá? Normalmente está localizada no palato, mucosa jugal, lábio, e está sempre sozinho. Nunca aparece em grupo. Nevus é uma mancha isolada. E o tratamento é cirúrgico. Não tem jeito de deixar o nevus na boca do paciente. Olha que interessante. O nevus não tratado, ele pode virar um melanoma. E o melanoma, todo mundo aqui sabe, dentro dessa classe, melanoma é extremamente viril. Ele mata a pessoa em menos de 5 anos, tá bom? Então, esse nevus, quando a gente olha na boca do paciente, não é mancha de nascimento, não é pigmentação melânica, ela está sozinha e numa parte do palato. Tem que tirar essa mancha, tem que tirar esse nevus. E aí, como tira? Lembra da biópsia excisional que vocês fizeram em laboratório comigo. A gente vai fazer uma elipse em volta dessa lesão com uma margem de segurança maior e tira, remove o nevus para evitar tumorar, para evitar virar um tumor. Perfeito, gente? Todo mundo entendendo aí? Estão comigo? Então, vamos lá.
Continuando. O nevus não tratado, aí você tem o melanoma, tá? São tumores malignos que representam 1 a 2% dos tumores de pele. É muita coisa, gente. Um tumor representar 1% de todos os tumores de pele é, então, interessante a gente saber. Características clínicas. Começa com nevo. Como eu falei para vocês, deixou o nevo lá, evoluiu, vira o melanoma, tá? Raramente se desenvolve antes da puberdade, então o paciente com menos de 12 anos não tem melanoma. Ocorre mais comumente em palato duro. Prognóstico é péssimo, ruim. O paciente morre. 5 anos de sobrevida. Não tem jeito, tá? Então, não tratou o nevus, vira o melanoma e o paciente morre. Diagnóstico é feito através de uma biópsia em ambiente hospitalar. Não dá para fazer de biópsia de melanoma em consultório, tá? Porque sangra muito e eles são extremamente enormes. Vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Tratamento cirúrgico, imunoterapia e químio, tá? É o normalmente que a gente faz, né? Quando a gente vê melanoma. Primeiro reduz na quimioterapia para ver se essa lesão fica operável, diminuindo de tamanho. Se essa lesão ficar operável, a gente consegue fazer o tratamento cirúrgico dela e remover. Se não ficar, o paciente pode ir até óbito, tá? Eu pus alguns exemplos aqui dos quimioterápicos que são usados, que são os triazenos da carbamazina, né? E os antineoplásicos são remédios que são introduzidos no paciente de forma endovenosa e o paciente fica lá tomando a quimioterapia. Para quem nunca viu o que é quimioterapia, o paciente se submete a uma sessão de fármacos injetados em sua veia de 6 a 8 horas diárias, tá? Tem paciente que tem que tomar diário, tem paciente que toma semanalmente, quinzenalmente, mas a terapia e a virilidade do câncer que vai ditar. No caso do melanoma, os pacientes que tomam quimioterapia, eles vão dia sim, dia não, de tão viril que é o tumor, tá? O tumor é extremamente invasivo, ele entra mesmo em todos os tecidos do corpo. Olha como é complicado o melanoma. É o nevus que tinha aí, o paciente não foi diagnosticado, o dentista comeu bola e teve o melanoma no paciente. Esse paciente, gente, provavelmente esse paciente da foto já morreu, tá? Esse melanoma aí, desse tamanho, dessa magnitude, o paciente já morreu, tá? Infelizmente. Então, a gente tem essa mancha preta escura, que é uma lesão enegrecida proveniente do nevus, ok? Mais uma foto de melanoma, para vocês verem que realmente é uma lesão muito estranha, muito grande, de proporções homéricas. Se você provavelmente fizer uma biópsia dessa lesão, você faz uma biópsia incisional, tirando um pedaço, porque já sabe-se que é melanoma, mas é para confirmação de diagnóstico. Você não consegue tirar tudo isso aí dessa lesão. Por quê? Ela já está para dentro, ela já está enraizada, o câncer já está metastatizando. Não tem jeito de remover uma lesão dessa, com grande eficiência. Tá bom, gente? Bom, esse estudo dirigido aqui, eu coloquei para vocês na pós-aula, na aula 13. Eu deixei uma data para vocês me entregarem. Essa data acho que eu coloquei até quinta-feira. Se eu não me engano, eu coloquei até quinta-feira. Não, até quinta ou sexta, no máximo. É uma atividade que vale nota, por isso que ela está aqui, para eu explicar para vocês. Questão número 1, fácil, né? Dê os principais diagnósticos de diferenciação entre hiperqueratose e leucoplasia e suas diferenças clínicas. Está na aula, está nos slides. Esses slides já estão no AVA para vocês consultarem. Questão número 2. Características clínicas. Se manifestam aos 12 anos de idade. Apresenta-se simétrico e bilateral. Indolor. Placa rugosa branca com textura esponjosa. Qual HD? Qual a hipótese diagnóstica? Tá, gente? Então, fácil, simples. É só responder em 2, 3 linhas a primeira questão e a segunda, uma linha só. Beleza, gente? Desculpa esses
pequenos perrengues que teve aqui hoje, não era previsto isso acontecer aqui, porém conseguimos dar aula mesmo assim com o celular na mão e conseguimos ir em frente. Alguém tem dúvida, gente? Pergunte, isso é importante. Eu coloquei mais uma vez no final da aula como deve se estudar, tá? Aqui no finalzinho da aula, como a gente separa as lesões por fotos, etiologia, característica clínica, diagnóstico. Vocês têm que preencher isso, gente, tá? É importante vocês terem isso para o resto da vida. Professor, então quer dizer que eu posso consultar isso, a tabela, quando eu estiver formada? Não só pode, como deve. Você acha que a gente que lidar com isso todo dia não esquece? Claro que esquecemos, gente. Isso é normal, tá? A gente esquece muita coisa. Então, a gente tem que ter pelo menos uma tabela dessas para a gente conseguir guiar a nossos pensamentos, nosso diagnóstico, os achados clínicos que a gente tem nos nossos consultórios. Perfeito? Então, não é demérito nenhum, não é desrespeito com o paciente de forma alguma, mas mostra que a gente não consegue guardar tudo que a gente precisa também na nossa cabeça. Também a gente não é obrigado a saber tudo isso de cor e salteado. Perfeito? Alguma dúvida, gente, que vocês tenham, pode perguntar. Fiquem à vontade. Boa noite, professor. Alô? Boa noite, quem fala? Oi, Stort, José Stort. Tudo bem, doutor? Ô, seu José, tudo bem? Tudo em ordem. Só uma dúvida, você disse quinta-feira amanhã ou da semana que vem? Não, amanhã. Amanhã? Ok. Amanhã. Eu deixei um horário lá na atividade pós-aula, que é para vocês entregarem e me entregarem via e-mail, tá? Eu deixei um e-mail lá para vocês me entregarem, tá? Lá tá sexta-feira até meio-dia. Ah, é sexta-feira? Então tem um acréscimo aí, seu José. Então, até sexta-feira, meio-dia, entrega no e-mail que eu deixei lá, tá? Uma atividade final, que vai valer nota. A aula da semana que vem não vai ter atividade, mas ela vai ser cobrada em B2, tá? Então, a presença de vocês é fundamental. Não esqueçam de que a semana que vem é aula teórica, a última do semestre, prometo para vocês. Tem que acabar logo esse semestre, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Não aguento mais dar aula online. É muito melhor dar aula presencial. Mas a gente consegue concluir a semana que vem toda a matéria da disciplina de vocês. Me entreguem o mais... Quem quiser já vai entregando antes, né? Essa atividade que eu passei para vocês, para eu dar já nota. E aí, a semana que vem, a gente fecha sem atividade e mais matéria de B2. Perfeito, gente? Aí eu coloco o tema em breve, da aula que vem, porque mudou, né, o cronograma em virtude da semana de prova, ter esticado. Semana de prova nossa começa no dia 30. Então, a semana que vem a gente tem mais uma aula. E eu passo para a Emily e para a Luísa, e depois elas repassam para vocês o tema e a aula da semana que vem. Tá bom, gente? Eu sempre estou mandando aula antes para vocês estudarem. Sempre. Por quê? Porque fica mais fácil de eu dar aula. E vocês começam a anotar as dúvidas de vocês e perguntam na aula. Tá bom? Então, tenham esse hábito de sempre estar estudando, dar uma lida, pelo menos, antes da aula começar. Perfeito? Sim. Então, gente, obrigado. Desculpa o perrengue todo. Semana que vem estamos juntos de novo, aí às 7h30. Obrigado por terem ficado comigo. Aí a paciência de vocês também conta bastante. E a semana que vem a gente está junto de novo. Até, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Um grande abraço para todo mundo aí. Até semana que vem.